minutos, vamos embora, senão a gente vai demorar muito. Tem bastante coisa para falar da Cláudia também, Berta, muitas saudades, muitas. Conexão céu e terra. Bom, eu vou tirar os comentários, senão vocês vão continuando e eu preciso continuar aqui, tá bom? Então vamos lá. Conectando céu e terra através de nós, antenas humanas, entre o céu e a terra, nos colocando à disposição de todas as forças cósmicas e universais pelo texto da Cláudia Lazarotto. Uma fase lunar extremamente kármica. Pare, sinta, pense, respire, absorva. Fique calmo, firme e determinado. A primeira lua do ciclo de Sol em Libra é crescente em Capricórnio e acontece hoje às 22h54, que eu resolvi fazer agora. E a 1h54 na parte universal. Amanhã seria a madrugada já, né? Da manhã. É a última com Saturno retrógrado em Capricórnio, que faz tensas aspectações com Marte retrógrado em Áries e Mercúrio em Libra. É fundamental nos alinharmos ao lado positivo destes desafios para podermos vencê-los. No final da retrogradação de Saturno em Capricórnio, a Lua neste signo, nos próximos 2 dias, encontrará com o trio Saturno, Júpiter e Plutão, que ali estão. Teremos que nos manter estáveis o máximo possível nesses momentos universais decisivos. E eu não sei se vocês repararam, hoje foi um dia bem difícil, tiveram algumas pessoas que falaram que sentiram isso desde ontem, algumas vêm falando que desde domingo, para mim foi hoje. Então, é uma referência a cada um de nós, né, sentiu um pouco mais de um jeito, um pouco mais de outro, mas sentiu. E aqui quando diz teremos que nos mantermos estáveis o máximo possível nesses momentos universais decisivos, eu senti na pele mesmo que era necessário essa estabilidade, tanto que acabei ensinando para uma pessoa a fazer um campo áurico, pedi para ela que cor ela gostaria de fazer, ela não entende nada do sistema protecional nem dos ovos, ela falou, eu quero fazer verde e rosa, falei, tá bom. Faz verde e rosa, mas nós vamos ativar o magenta ao redor do verde e rosa para criar estabilidade, porque eu percebo que são dias tensos, né, exatamente por esses aspectos, e daqui a 2 dias terá esse encontro de Saturno, Júpiter e Plutão, que não é uma coisa muito simples. Temos no momento da alunação e nos dias a seguir, Sol e Lua, aspectos com Quiron, que é maravilhoso. Seremos curados de nossas maiores feridas kármicas, acreditem. Minha proposta para vocês hoje é que vocês pensem nas suas maiores feridas, aquelas que doem no fundo da alma, aquelas que infelizmente, nem sempre a gente consegue vencer tudo de uma vez. Eu preciso que vocês pensem nisso hoje, porque é o que nós vamos atravessar. E se a gente puder atravessar com um pouco mais de consciência e com trabalho de autocura, eu acredito que a gente vai ter um vencer melhor, tá? O momento é extremamente fértil no sentido evolutivo, extremamente delicado no sentido prático. Vocês lembram que a Cláudia, 2 dias atrás, e o Quiroga falaram dos dedos, né? A Cláudia falou do dedo de Deus que estava presente, que isso era uma misericórdia muito grande. E o Quiroga estava dizendo, por favor, não apontem seus dedos para julgarem. Então, isso tem um significado agora maior ainda. É como se estivéssemos dando continuidade àqueles aspectos, mas já, vamos dizer, evoluindo, indo para frente. Sorria. O aspecto benéfico do momento do equinócio ainda vibra,
nos trazendo a sua iluminação. Em síntese, é um período que pede e merece respeito. Que a gente falou ontem na live sobre respeito, né? Com intensidade de todos os extremos. O indicado é termos calma e buscarmos com seriedade o que é essencialmente importante. Interessante que a gente ontem falou do amor, né? E do respeito, da índole. Lembrem que a avalanche energética e o redirecionamento dos planos divinos para a libertação das rodas de samsara do coletivo e do individual tem uma dimensão estratosférica nesse momento. É melhor respirar e absorver os fragmentos de vida para nos nutrirmos integralmente. Então, presta bem atenção o que está sendo apontado aqui pela Cláudia. Lembrem que a avalanche energética e o redirecionamento das rodas de samsara do coletivo e do individual tem uma dimensão estratosférica neste momento. Exatamente o que significa? Se vocês lembrarem que a gente estava falando que houve um caos durante esse período de pandemia. Aconteceu de tudo e enquanto houveram coisas muito difíceis, ruins, ao mesmo tempo nós tivemos um monte de liberações, de curas, muitas curas. Curas com reiki, com cura prânica, com constelações, com FTM, healing, Magnify Healing. Então, assim, milhões de curas de todos os tipos. Theta Healing. Então, nós podemos sentir que a mexida foi muito grande. Então, está sobrando muita energia boa e ruim ao mesmo tempo. E aqui está dizendo, a avalanche energética e o redirecionamento dos planos divinos para a libertação, estou falando de novo, né? Da roda de samsara, do coletivo do individual, tem uma dimensão estratosférica nesse momento. E por isso que ontem a gente trabalhou tanto a questão do amor. Isso está hoje, viu? Não vi antes, não. Mas eu acho que ele tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando, porque a gente não tem aqui uma bola de cristal, né? Eu não falo com a Cláudia toda hora para ela me dizer o que é que está acontecendo. Eu até gostaria, às vezes, que ela... Às vezes ela consegue me dar uma dica ou outra, mas nem sempre, né? E, em síntese, é um período que pede e merece respeito. Bom, aí pede também que devemos respirar e absorver os fragmentos de vida. Quer dizer, dessas energias todas que sobraram, aquilo que realmente importa, que a gente tem que ter respeito e que é interessante para o nosso plano divino, precisa ser absorvido, gente. São os nossos fragmentos para a gente poder retomar o que é nosso. Sentimos o pulsar de nossas almas e corpos, enquanto de preferência mantemos a boca fechada, a mente quieta, o coração tranquilo e o espírito iluminado. Bem forte. Existe uma gigante e soberana energia de amor universal e divino na condução desse processo. Confie e conecte-se com esta amorosidade. Continuamos no trabalho de ontem, hein? Ó. Por isso que eu vou trazer a outra parte também hoje. Tenha fé, tudo isso é para um bem muito maior, mesmo que não consigamos entender agora. Abstraia tudo que está ao seu redor e olhe com convicção e confiança para a luz que nos conduz. Ela conhece todos os caminhos. Então, eu vou pedir para vocês respirarem. Comecem respirando seus fragmentos de vida, as suas forças internas. Fiquem um pouquinho, ó, tá? Shut down. Tira a máscara, mas fica quietinho um pouquinho, todo mundo.
seus corações e iluminem os seus espíritos. Imaginem que vocês têm espíritos de luz. Imaginem isso agora. Meu espírito integralmente é de luz. E existe uma energia amorosa gigantesca, cósmica, universal, divina, e eu estou conectada com ela. E respire, desde os fragmentos de vida até essa energia cósmica amorosa. Respira, respira e respira. Vou jogar para vocês Pink Star, que é do amor divino. Pink Star. Essa música é bem cósmica, né? É para vocês sentirem mesmo a força do amor divino universal. É uma música de Reiki, mas achei que ela combina muito com o que a gente está fazendo. Abstrai tudo que está a seu redor e olhe com convicção e confiança para a luz que nos conduz. É a mesma luz do seu espírito que é santo. Todos os nossos espíritos são santos. E quando eles se elevam, eles entram em contato com o Espírito Santo cósmico. Então respirem, se nutram. Pensando assim, somos também canais desse amor, dessa luz tão poderosa, tão amorosa. Existe uma luz que nos guia e nós estamos aprendendo a sermos conduzidos por ela. Se vocês permitirem que essas conduções vibrem, as coisas em suas vidas começarão a entrar no lugar. Porque o universo está dizendo aqui, fiquem quietos um pouco, para a gente poder reconduzir vocês para o seu plano divino. Retomem esse plano, aguardem pacientemente. Eu tenho escrito a palavra paz, ciência, justamente para vocês começarem a compreender esse campo. Porque há muito a ser compreendido, tem muita coisa a ser compreendida. Mas aqui diz, confie e conecte-se com a amorosidade. Então, ontem a gente colocou essa pedra como um ponto de amor cósmico universal. Se vocês tiverem uma pedra rosa, qualquer uma, vocês podem pegar, vocês podem ter outra pedra de outra cor e conectar com essa pedra rosa. Mas não estou falando com a minha, com todas as pedras rosas existentes no mundo, as jazidas e tudo aquilo que é mineral rosa, né? Para vocês começarem a vibrar isso nos ossos de vocês, o amor nos ossos, sabe? Vibrar amor universal e cósmico, o Espírito Santo de luz e os ossos rosa, para vocês sentirem o amor vibrando dentro de vocês, não só o coração, que é onde a gente costuma sentir, né, o primeiro amor, mas que isso vibre em todos os seus sistemas, em todos os seus órgãos. E assim a gente pode passar por uma força um pouco maior daquilo que é a roda de Sansara. Agora a gente vai ultrapassar esse momento kármico. Apesar da Cláudia estar dizendo que ele é kármico, é como se a gente pudesse agora confiar de que há uma coisa muito maior nos conduzindo, que é essa luz amorosa. Então, a partir desse momento, eu vou pedir que vocês aquietem completamente, fiquem tranquilos. Eu não estou lendo comentário nenhum, porque eu preciso fazer uma segunda parte, que eu acho que tem tudo a ver aqui com o que eu vou trazer para vocês.
E seja agradável ou desagradável, como bater para cada um de vocês, não se preocupem, confiem que isso vai ser exatamente o que precisa ser para cada um, tá bom? A gente às vezes traz algumas informações que eu tenho essa informação há muitos e muitos anos e nunca senti muita vontade de partilhar. Mas vendo os textos que as pessoas estão colocando e tendo encontrado essa semana um texto tão condizente com a verdade, eu preciso trazer para vocês uma revelação que me foi dada há anos atrás, muitos anos, e eu não lembro nem com quem. Eu lembro que eu estava com uma amiga, mas eu infelizmente não lembro quem era. Quem sabe se ela estiver por aí, ela diz, fui eu. E é uma história diferente. Eu li um pouquinho para eu não me perder, porque é tanta informação que às vezes vem. E eu vou só dar uma olhada. Sim. Estão voltando à tona muitos assuntos relacionados a amor, relacionamentos afetivos, de homem, mulher ou de casal, seja como for. E isso é um tema que eu não gosto de atender, não faz parte do meu métier. Eu atendo há muitos anos, desde que eu tenho 12 anos o tarô, e eu sempre observei que esse tema é muito delicado e muito complexo. E a partir de várias experiências minhas e de várias experiências de outras pessoas, eu tomei mesmo um pé quando eu tratei disso profissionalmente, que eu não gostaria de atender isso. Meu trabalho é espiritual, a condução para o meu tarô sempre foi mais espiritual, então consegui até fazer um tarô mais espiritual e mostrando um caminho evolutivo, quer dizer, dando a ele um aspecto de vamos para frente, né? Não ficar preso nas cartas como elas se mostraram desde o princípio. Então, a situação aqui me mostrou que eu gostaria de fazer de uma outra forma os meus atendimentos e não focando em relacionamentos. Se dentro do caminho espiritual ou dentro de uma terapia isso também se resolvesse, estava absolutamente parte de um contexto. Muitas vezes as coisas se resolveram sem eu nem tocar nesse assunto, assim como pessoas perderam peso, largaram de fumar, mas por conta própria, pela terapia que a gente foi desenvolvendo. Então, em nenhum momento a meta era isto ou aquilo. Era o desenvolvimento espiritual. Sempre vi nisso um foco muito maior, tanto da minha parte como da própria Fraternidade Branca, que sempre bancou esse trabalho. Muitos anos atrás, após seja uma história difícil minha de relacionamento, seja de algumas outras pessoas que eu vinha atendendo, eu comecei a questionar bastante o universo, muito, muito. Eu disse, o que está acontecendo com as pessoas? Não me parece que as coisas estão indo bem para as relações. Não lembro agora exatamente quantos anos eu tinha, talvez uns 30 e poucos. As coisas não pareciam estar indo bem. Na época do Orkut, existia uma página que se chamava Almas Gêmeas. E eu coloquei ali algumas coisas do que eu pensava a respeito por experiência. Porque as leituras eram muito belas, mas a experiência do prático, da vida, do físico, não mostrava nada daquilo que as literaturas apontavam. Nenhuma tinha referência nenhuma física. Então eu acabei colocando isso no texto, alguns textos que eu fiz nesse grupo, e o rapaz falou, nossa, que visão diferente, né? Porque aqui todo mundo está em busca. Eu falei, mas você leu todas as experiências? Ele falou, li. Eu falei, se você é o único que tem praticamente uma alma gêmea, isso é maravilhoso, eu te dou parabéns, mas olha todas as queixas, né? Os desejos e as vontades de terem almas e chamas, e para mim não faz sentido. Ele disse, então eu vou deixar para você administrar o grupo, porque eu estou viajando. Eu falei assim, mas eu não tenho nada para dizer para eles.
Ah, por favor, faça isso por mim. E naquele momento, não sei nem porquê, que eu disse sim, bem desagradável, porque eu disse, meu Deus, eu vou desestimular as pessoas a procurarem almas gêmeas, porque eu não estou acreditando que nesse momento planetário, e isso deve ter pelo menos uns 25 anos, eu acho, 20, sei lá. Tanto que, não sei nem que tempo que deu para ficar um tempo, mas depois o Orkut também saiu de linha, né? Ele saiu de linha. Eu estou contando coisas picadas dentro do contexto inteiro. Enfim, eu fiquei ouvindo as histórias muito tristes de muitas pessoas, que elas tinham finalmente encontrado a sua chama gêmea ou alma gêmea, e elas não sabiam nem a diferença. Na época eu coloquei para elas, a diferença de uma chama gêmea é que você vem do mesmo ovo monádico, é um ser de fogo branco. Então, deste ovo é que se separam para fazer experiências, o masculino e o feminino, e descem em terra, às vezes juntos, às vezes separados, porque querem aprender a ser indivíduos e marcar de se encontrarem, e muitas vezes é uma grande confusão para se reencontrarem. E acreditem, dá muito trabalho, porque eu vi, eu experimentei, eu aprendi, vi com os outros, e é difícil, foi difícil. Não que seja impossível, porém, dentro desse campo que eu estou botando para vocês, eu tive uma experiência estranha, muito estranha, numa meditação. E é dessa pessoa com quem eu meditei, que era uma amiga, não lembro quem é, ou se eu meditei e depois contei para ela, porque faz muito tempo. Mas eu vou contar para vocês, porque é importante vocês terem um pouco mais de compreensão. Porque o que eu lia lá nos textos daquele trabalho de almas gêmeas era assim: as pessoas se reencontravam, ficavam maravilhadas umas com as outras, viviam e conviviam 5, 6, 7 anos, casavam e imediatamente após o casamento um deles partia, ou por acidente ou por doenças. E vocês não têm ideia quantos inúmeros casos eu li. E depois eu mesma fui concatenando alguns clientes que eu tinha, algumas histórias que eu conhecia, de amigos, de amigas, de conhecidos. E fui fazendo essa relação. Eu dizia, nossa, que estranho, por que uma chama gêmea ou uma alma gêmea não podem ficar um casal vivo? Eu achei muito esquisito. E eu estou colocando para vocês anos e anos e anos de atendimentos. Enfim, chegou um ponto que o tal do Orkut saiu, eu fiz uma meditação e perguntei para Deus, por que isso está acontecendo? Porque eu vejo que é verdade depois de muitos casos. E assim, eu fui levada em projeção para um lugar bastante frio e escuro, como se fosse bem o fundo de mar, onde existiam geodos de cristal, geodos razoavelmente grandes, talvez assim, desse tamanho, geodos grandes, não lembro, só talvez assim, ó. E eu queria entender o que eram. E eu pedi para me mostrar o que era, e então abriu uma visão, enquanto a gente estava lá embaixo. Era como se fossem geodos mexidos. Sabe aqueles geodos que a gente vê na Legep, nos lugares, né, que abrem os geodos? Então, esses geodos estavam fechados, mas você via que eles tinham sido cortados e depois fechados novamente. Então, eu pedi me levar para o ponto de origem dessa história, que eu não queria ficar entendendo o que aconteceu como sintoma, eu queria a causa, eu queria entender o que era. E então, eu estava com alguém, que eu também não lembro quem me abriu um campo de um laboratório de muitos cristais. Era tipicamente Atlante. E eu no laboratório vi essa mesa com muitos geodos e com uma espécie de faca laser que
3, 4 pessoas estavam abrindo e separando, abrindo e separando. E quando separavam, eles tiravam uma parte e colocavam em outro lugar. Tiravam essas partes. Então, metade dos geodos eram retiradas e colocadas num canto. Vinha outra pessoa e pegava outro geodo e que tinha vibração claramente diferente dessa metade original. E aí eu observei que existia como que um nome escrito dentro do geodo, eu não sei como, porque não era um papel, mas tinha um nome escrito ali e do outro lado tinha outro nome. Quando eu observei esse que veio, que tinha nome, eu olhei, também tinha nome desse lado. E então eles juntaram. E eu perguntei, o que é que eles estão fazendo? Eles estão destronando as chamas gêmeas. E eu falei, o que significa exatamente isso? Eles estão separando almas que são as chamas gêmeas. E eu falei, por que eles estão fazendo isso? Porque essa é a forma mais rápida de tomar conta de um planeta, destruindo literalmente aqueles que vieram fazer um serviço planetário. E eu imediatamente fui sugada para trás. E aí eu voltei. Uma projeção, eu não gosto de fazer projeções, mas essa foi assim. E eu fiquei realmente chocada com essa revelação que eu contei para pouquíssimas pessoas até hoje, porque acho que é muito sério. É muito sério. Mas eu vejo o quanto todo mundo busca essa sua chama gêmea. Quanto todo mundo quer estar com essa chama gêmea e tem um sofrimento enorme em não estar com ela ou estar com alguém que não faz o menor sentido para as pessoas. E isso é muito doloroso. Eu vi essa dor, eu vivi também. Eu sei do que cada um sente e é por isso que eu entendo que eu não quis mais atender, mais ainda, depois dessa visão. E é por isso que eu digo também que eu faço atendimento com a terapia, mas não faço muitas histórias com aspectos amorosos. Então hoje, depois de 2, 3 atendimentos, que a gente estava vendo essas mesmas questões voltarem, essa semana parece que voltou com tudo esse aspecto, fiquei me perguntando se não era hora de revelar essa verdade e depois também tomarmos uma atitude, que eu não sei exatamente qual seria ainda, mas quem sabe, todo mundo junto pensando, não é? Pedir uma misericórdia divina, já que esse amor gigante, soberano, universal e divino está à disposição, quem sabe todos juntos aqui a gente não possa pedir essa intervenção naquele ato, daquele dia, daquele tempo. Encontrar as nossas chamas gêmeas em vida, não sei se isso é o mais importante agora, porque ela pode estar lá em cima, ela pode estar no ser de fogo branco, sustentando e orientando a gente. E eu não gosto de trazer desilusões para as pessoas, mas também não posso iludir, né? Se eu sei isso, algum motivo tem. Deus às vezes faz umas pegadinhas comigo, Deus, né? Me trazem umas revelações que eu não sei muito bem o que fazer com isso por um tempo, mas hoje me pareceu um tempo tão certo e tão casado, e eu não tinha lido o texto da Cláudia, mas para mim faz tanto sentido. E então é a história da gente confiar, se conectar, ter fé de que existe um bem maior, mesmo que a gente não entenda por que tudo isso saiu tanto do controle, qual foi a motivação, eu nem saberia dizer qual foi a intenção daquele grupo naquele tempo, mas não me parece uma coisa nada amorosa daquele momento. Me pareceu uma manipulação tecnológica cristalina, vou ser bem honesta. Então, talvez, na cabecinha de vocês agora, existe um novo quadro,
com novas informações. Então eu vou pedir que vocês pensem. Existe um trabalho que nós costumamos fazer, que em todos os lugares praticamente que eu fui dar aula, que era uma vivência com a sua verdadeira chama gêmea, sem ter expectativa nenhuma, nem de encontro físico, nem amoroso, nem casamenteiro. Nenhuma. Apenas de saber que há uma conexão com outro ser maravilhoso ou não. Às vezes as pessoas estão tão inteiras em si mesmas que elas não precisam mais fazer essa busca. Elas também reencontraram-se a si mesmas tanto que elas não precisam de outro ser para se sentir inteiras. Mas eu percebo que muitas ainda têm esse aspecto. E me comovem muito, porque elas sabem mais do que eu, cada uma no seu corpo sabe muito mais do que eu. Então eu confio que cada pessoa tem essa busca. E a gente não está aqui para julgar nada, exatamente como Quiroga disse, né? Tira o seu dedo da frente e deixa apenas o dedo de Deus, com a clemência dele, com a misericórdia dele. Então, quem sabe a gente não pode pedir antes mesmo da lua, né, se manifestar às 11 e pouco, não é? Deixa eu ver o horário aqui. Isso, quase 11 horas, 5 para as 11. Não vou dizer para vocês que eu vou ficar até esse horário não, mas se a gente precisar fazer o pedido, não seria bacana a gente fazer um contato, uma reconexão? E dependendo do resultado que for, a gente pode até fazer um pouquinho mais de profundidade, a vivência mesmo, né? A gente lançar, não um curso, porque não é uma vivência de fazer esse contato, mas para isso eu acho que a gente poderia pedir ao Criador, fazer ao Criador esse pedido, alguma coisa assim nesse nível. O que vocês acham? Eu gostaria que vocês não tivessem nenhuma aqui, não falassem para mim, é o meu mentor, é meu isso, é meu aquilo. Não é nada disso. Eu não estou querendo que vocês entendam o que é uma chama gêmea, através do que vocês já sabem. Eu estou propondo um novo aspecto, um novo olho sobre essa questão. É bem diferente. Quero que vocês compreendam isso. Porque mesmo que vocês entendam, existe uma diferença grande entre chama gêmea e alma gêmea, dentro do aspecto que eu já trabalhei tantas histórias, então eu vou explicar de novo. A chama gêmea vem de um ovo criado por Deus Pai e Mãe, que nós chamamos de mônada ou ser de fogo branco. Nas almas gêmeas existem aspectos de vários ovos nascidos, vários ovos. E aí, esses ovos são irmãos. São irmãos, temos muitos irmãos. Essas são as almas gêmeas. Compreende? E aí muda completamente o aspecto da chama. Cada uma é única. Não tem como mudar. E essa, a chama mesmo, só tem essa. As almas têm um monte. E nós podemos nos dar muito bem, porque são todos da mesma família, não é? Então vamos supor que Deus Pai e Mãe gerou, né, no Big Bang dele, gerou vários grupos de chamas gêmeas. E aí o que os caras fizeram foi ficar trocando as chamas
com outros grupos, não foi do mesmo grupo, não foi o povo das mesmas mônadas. Vocês entendem? Eu espero que vocês estejam entendendo muito bem. E aí, ao ter feito com que famílias diversas se conectassem, foram desafios atrás de desafios, mortes atrás de mortes, crimes atrás de crimes, que estão até hoje. Vocês podem ver as forças que estão em conjunto aqui, muito poderosas, porque é a força primordial da vida. Então, nesse trabalho, somente as chamas gêmeas seriam comunicadas, né? A gente pediria hoje, e eu vou pedir, por gentileza, que vocês sigam piamente o que eu estou falando e não peguem mais coisas e coloquem coisas aqui dentro. Porque é muito forte. Não é necessário mais nada quando há este reencontro. E talvez por isso que eu estou tão mexida hoje, estou tão convencida de que nós estamos com uma chave na mão, apocalíptica, porque ela é de revelação, ela traz informações nunca antes reveladas. Então, essa misericórdia para pedir a Deus Pai e Mãe de nos permitir. Eu vou falar outra coisa para vocês. Eu sei que muitos de vocês vão tentar ir lá na projeção e vão tentar ver os geodos e vão me dizer que viram os geodos. E eu vou dizer para vocês, nem façam isso. Porque a partir do momento que eu trago isso para uma internet, milhões de seres estão ouvindo. Milhões de seres vão criar ilusões. Milhões de seres vão fazer a proposta e dizer, eu vi, eu fiz, eu aconteci. Desculpem. Neste exato momento, ninguém pode fazer isso. Só Deus. Se eles me levaram e me mostraram, e eu durante anos procurei alguém que conhecesse essa história e nunca veio à tona, não adianta a gente furar a barreira daquilo que é guardado pelo divino. Se ele nos trouxe a possibilidade hoje, aguardemos a licença divina, já que esse amor está tão presente e já que essas forças estão tão presentes. Não tentem fazer as coisas sozinhos. Se eu vim aqui, me expus, conto para vocês, é porque eu me proponho ser a porta-voz. Poderia fazer uma experiência com 2, 3 pessoas num grupo pequeno. Pelo sofrimento em que todos estão, eu achei por bem que isso fosse maior. Temos 144 pessoas aqui. Eu honro cada uma de vocês. Então eu vou fazer o pedido, porque eu vi que vocês estão interessados, mas eu vou pedir que vocês leiam e releiam o que a Cláudia falou. Leiam e releiam quando ela diz. É fundamental nos alinharmos ao lado positivo desses desafios para podermos vencê-los. Teremos que manter-nos estáveis o máximo possível nesses momentos universais decisivos. Seremos curados das nossas maiores feridas kármicas, acreditem. Pensem na seriedade deste momento. Pensem o quanto isso vai trazer para fora a cura verdadeira e de uma só vez. Porque não vai ser aquela cura de conta-gota de homeopatia. O momento é extremamente fértil no sentido evolutivo e extremamente delicado no sentido prático. Sorria. O benéfico aspecto do momento do equinócio ainda vibra
nos trazendo a sua iluminação. Em síntese, esse é um período que pede e merece respeito. Então sintam, respeito quer dizer ressoa meu peito. O que tem no peito de vocês? Um tambor. Respeitem seu tambor. Com intensidades de todos os extremos, o indicado é termos calma e buscarmos com seriedade, o que é essencialmente importante. Eu, neste momento, não consigo ver de outra forma. Essa é a energia, a vibração, a consciência da mônada divina, do ser de fogo branco de cada um. Não tem como ser algo mais importante do que isso, não existe. E é por isso que a gente bate cabeça para cá e para lá, tá bom? Lembrem-se que a avalanche energética e o redirecionamento dos planos divinos para a libertação das rodas de Sansara do coletivo e do individual tem uma dimensão estratosférica neste momento. Eu nunca vi, em todo esse tempo que a gente está trabalhando com a Cláudia, ela dizer isso. E isso me motivou mais ainda, quando eu já tinha tomado a decisão de falar isso para vocês, me motivou mais ainda, porque só pode ser isso, uma coisa tão maior do que apenas a conexão com o divino. Porque vocês lembram que a gente trabalhou isso, reconectando com o divino, com o divino, com o divino. Mas eu posso compreender que uma magia tão grande, uma magia high-tech, de cristais, numa Atlântida, olha o tempo que tem isso, minha gente. Ou vocês acham que Sanako é troco de nada? O ser do amor, o regente de Vênus, que luta pelo amor. Se a gente olhar por todos os prismas, e então diz, é melhor respirar e absorver os fragmentos de vida para nos nutrirmos integralmente. Sentirmos o pulsar de nossas almas e corpos, enquanto de preferência mantemos a boca fechada, mente quieta, coração tranquilo e espírito iluminado. Existe uma grande, gigantesca, soberana energia do amor universal e divino na condução do processo. Confiem e conectem-se com essa amorosidade. Tenham fé. Isso tudo é para um bem muito maior, mesmo que não consigamos entender. Mas eu acho que agora a gente entendeu. Abstraiam tudo que está a seu redor e olhem com convicção e confiança para a luz que nos conduz. Ela conhece todos os caminhos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não sei porque Deus confiou isso para mim, sinceramente. Mas a gente sempre sabe que atrás de uma ação nova, teve uma ação lá atrás que talvez não tenha sido tão boa. Então, se em nome do que eu possa ter feito de errado ou equivocado, porque às vezes a gente pensa de estar fazendo um bem e comete um impropério, se nesse momento Ele me dá a oportunidade de pelo menos fazer o pedido, de pelo menos pedir uma intervenção, já está de bom tamanho, tá bom? Então, vamos lá? Em nome de Deus, Pai, Mãe Universal, das nossas presenças divinas eu sou, dos nossos eu superiores, médios e básicos, dos nossos anjos de guarda, de todos os pequeninos elementais do nosso corpo e do elemental chefe original, de todas as nossas equipes espirituais.
Mais do que nunca, Senhor, Deus Pai e Mãe, Deus, todo que é, todo que existe. Depois de todo esse preparo, em Teu divino nome, chegamos aqui, eu e 151 pessoas, para lhe fazer um pedido. A revelação já foi feita. Aquele campo que foi todo maculado, aquele momento que desviou da história do planeta a verdade que lhe conferia a cura, a seriedade, o encaminhamento, levou ao desastre de uma fase da Atlântida, talvez a última. Em nome dos equívocos, dos enganos, dos malfeitores, daqueles que nós chamamos de malvados, mas que são extremamente doentes, daqueles que são vaidosos, invejosos. Tem misericórdia, Senhor. Misericórdia de todos nós em todos esses aspectos. Quizá não estivéssemos prontos para aquele momento. Temos um mérito. E fomos assim golpeados todos pelas leis do karma. E estamos aqui na tua frente. Não apenas pedindo perdão, mas de verdade pedindo uma chance de que as vidas das pessoas se reencontrem, que somente o teu poder, o teu amor e a tua autoridade divina tem poder de desfazer aquele momento e das pessoas se reencontrarem e se reconstruírem. Não importa se aqui, se lá, mas isso traria um alento, traria uma renovação, um ressurgimento, uma transfiguração. E então a vida talvez tivesse outro gosto, novos caminhos, sem ilusões, sem vaidade, sem expectativas exageradas. Porque somos tua imagem e semelhança, Deus Pai e Mãe. Tudo que o ser humano deseja e almeja é ser amor. Isso. Amar e ser amado. Então fica aqui, Senhor, Senhora, nosso pedido de uma nova oportunidade a todos que assim o quiserem. E nós aguardamos agora as bênçãos para saber se Ele nos outorga esse pedido aqui agora. Então abram as suas mãos, seus braços, para sentir a força da resposta de Deus Pai e Mãe.
Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Os fluxos de energia vão estar descendo ao longo dos dias. E eu tive assim como uma intuição de que esses fluxos vão ser trazidos para cada um de nós, de acordo com as nossas histórias pessoais, e eu vou ser convocada para fazer a vivência, e aí vou oferecer isso aqui para vocês, gratuitamente, e a gente vai fazer essa vivência com profundo amor e respeito. Então, vão recebendo as dádivas, a força que está descendo vai descer por alguns dias, talvez uns 2, 3 dias, e então eu volto para a gente falar sobre isso. Eu espero que vocês guardem bem esse momento, porque dentro do campo da história é memorável, é lindo, especial. E eu só volto para lhes lembrar, nem sempre as chamas estão juntas no físico, tá bem? E isso não é o mais importante agora, o mais importante é a reconexão. Gratidão, Deus, Pai, Mãe, obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu aviso quando será. Até amanhã. Boa noite.